Eu sou o terceiro filho e nesse grupo de 5 irmãos, eu sou o do meio, sou exatamente o terceiro. E meus pais vieram para Catanduva, mas fomos morar na fazenda, uma fazenda próxima de Catanduva. Quando meus pais viajavam, quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu me lembro, 6 anos, mas eu, de vez de ficar mais alegre, como todos os irmãos, eu ficava mais triste. E eu escondia atrás da porta, ela lembra disso, eu escondia atrás da porta e ficava chorando. Eu sentia muita falta, é uma coisa. O único filho que ficava atrás da porta chorando era eu. Não que os outros não tivessem tanto amor quanto eu tinha, nenhum deles, nem posso comparar isso, porque talvez meus irmãos todos, cada um tem uma forma de expressar e cada um tem sua forma de fazer isso. Mas recordar isso, ter a oportunidade de falar isso, é para mostrar o tanto que eu tinha realmente uma carência como filho. Mas nessa época, a carência eu sentia, o medo de perder meu pai e minha mãe, era isso. Eles viajavam, não sabia se ia voltar, né? Eu acho que nessa hora ela se apaixona muito mais ainda de saber que meu avô tinha um cuidado comigo, assim, completamente diferente da média de todos os outros netos. Isso com 4 anos nasceu. Eu me lembro perfeitamente desse momento. O meu avô foi o responsável de me tornar um homem. Eu me tornei um homem desde muito cedo, muito precoce. Ali eu acho que nasceu exatamente a semente e a minha formação como fazendeiro, como homem do campo. Eu fui ficando muito mais próximo do meu avô do que dela e do meu pai. Meu avô me ocupava muito, ele tinha 18 fazendas, e eu comecei a administrar uma com 15, com 17, 2, 3 com 17, com 18, 4, com 20 eu administrava 15 fazendas. Eu era o CEO dos negócios dele. E a pessoa que mais era próxima desses 2 homens, um apaixonado pelo outro, era minha mãe. Das memórias que eu tenho, uma delas que eu sempre conto é que, por exemplo, como ela acordava cedo para ir para o consultório e voltava sempre 3, 4 horas. Eu sempre me lembro da mamãe almoçando nesse horário. Então ela tinha super importante para ela a nossa alimentação antes de ir para a escola. Então naquela época que não tinha os brunches da vida, nós já éramos obrigados no café da manhã a comer um bife e ovo, que era uma coisa que ninguém fazia, né? Porque ela tinha que garantir a proteína do dia. Minha mãe saía de casa às 7h30 da manhã, 7 horas, via os filhos tomar café, fazia eu comer um bife desse tamanho e 2 ovos em cima do bife, para ter certeza que eu não ia ter desmaio na escola ou almoçar fora de hora, que ela não via. Depois ela saía do consultório 3, 4 horas da tarde. Então ela tinha certeza das proteínas, que cada refeição que ela estava junto com a gente era no café da manhã. O almoço ela não via, porque ela chegava muito tarde para almoçar. Ela já garantia que todos os filhos estavam alimentados. Sempre ela estava mandando a gente comer, sempre mandando a gente descansar, e ela nunca parava. A gente que achava assim, ela deveria estar cansada, mas ela sempre estava preocupada se a gente estava cansado. E ela fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo. Da minha avó não ficar 1 minuto sentada, só ficar indo de lá para cá, servindo todo mundo. Do meu avô 1h30 com fome. E a minha avó adorando ficar lá nos aperitivos. E ela dando uns beijinhos e sempre convencendo ele para esperar mais um pouquinho. E era muito gostoso, porque a tia Cila sempre teve uma vida super agitada. Ela levantava, ia para o hospital, voltava, almoçava e estava sempre com a gente, entendeu? Era uma pessoa sempre presente e sempre muito querida e sempre muito requisitada. E a gente brincando, todos os netos, tinha um parquinho na casa dela. Eu lembro dos almoços de domingo, bem pequeno. Todo domingo estava a família inteira lá com ela, almoçando. Naquela época era filhos e netos, né? A gente tudo pequenininho, correndo lá na casa dela, onde ela está até hoje, e brincando. Voltava uma tarde e à noite tinha um sorvete da vovó. Toda noite íamos na sorveteria Nossa Senhora Aparecida. Então, íamos lá e quem era bonzinho e não aprontava ganhava 2. Quando eu vim trabalhar aqui em Barreto, para a doutora,
Mas a rotina da doutora era... Hoje eu vejo ela e eu falo assim, meu Deus, só quem conheceu ela não parava, não parava. Ela gostava de cozinhar, ir para fazenda, ir para o estrangeiro, tudo ela fazia num ano, tudo, a rotina dela. Eu acho que eu sou super barbeira. Eu acho que ela era super barbeira, mas ela não achava de jeito nenhum, né? Ela ganhou a mercê do Dr. Paulo. Eu a lembro, ela não respeitava radar, essas coisas. Eu falava assim, doutora, o radar, a mão em mim e passava. Eu nem sei quantas multas. Tem hora que a Cila me cansava por causa dessa atividade dela, que a Cila fazia 1001 coisa. Ela dava festa, ela adorava dar festa na casa dela com hospital e consultório. E se eu tivesse um consultório, chegava em casa e não queria fazer nada. Ela não, ela ia dar festa, ela chamava a família inteira. Natal ela queria dar, uma vez ela deu um Natal que chamou toda a família. Sabe quantas pessoas? 300 pessoas. A mamãe falou, pode parar com essas festas, porque parece casamento. Hoje em dia, pensando, eu não sei de onde ela tirou tanta energia. Porque ela trabalhava muito, né? Chegava para almoçar umas 3, 4 da tarde. Um trator para trabalhar, né? Assim, uma coisa impressionante. E ainda encontrava netos, tinha energia para falar coisas de avó, né? E depois ainda para contar histórias, e depois para falar, porque até isso demanda energia, né? Você está numa rotina de trabalho, chegam netos e um monte, e você ainda consegue acolher. Eu não andava tão depressa hoje, igual ela que me ensinou eu correr. Tudo era corrido. A super aventureira. Isso a mamãe, olha, isso até eu não puxei. Quem puxou foram os netos, viu? Foram para a África do Sul. 60 e poucos a mamãe. Fazia safari. Que era um safari assim que perguntaram, né? Olha, vocês têm certeza? Porque é um safari que chega muito perto dos animais, então um elefante gigante correndo atrás da gente, assim, minha avó adorava. Sempre eu tenho várias imagens que vêm. A minha avó falando da girafinha, da zebrinha, porque tudo ela fala no diminutivo e tudo ela faz um pouco de som. A vovó tem mania de fazer isso. O que ela mais gostava, ela gostava da girafa, porque ela falava que as girafas eram muito elegantes. Então é o que ela mais gostava. Eu não bebia nada, eu nunca tinha experimentado, nem champanhe. E aí ela falou, como que você nunca experimentou? Então agora você vai aprender a beber nessa viagem. E aí eu nunca tinha bebido, assim, ela me introduziu. E aí eu falava, mas vó, pergunta para os meus pais se eu posso. Ela falava, claro que pode, então... Até enquanto conseguiu, ela montava a cavalo. Eu lembro que era uma operação para pôr ela em cima do cavalo, porque ela queria montar, com 90 anos de idade, ela queria montar, e a gente falava com o gerente, um cavalo manso. Ela achava ruim que o cavalo era mole. Era cavalo mole, esse cavalo não vai. E tem uma frase dela que a gente acha muito gostosa, quando ela fez 90 anos, ela falava sempre, gente, aproveita, porque depois dos 85, aí a gente começa a ficar cansada. Imagina, 85, né? Paulo não ia porque tinha medo de avião, então ele tinha que ficar. Ele queria que a gente fosse para Santos lá. A gente falava, não, você pode ir para Santos, nós vamos pegar o avião que nós vamos para Argentina. Eu tenho horror de água e ela adora água. Entrei numa barca e ficamos, e água. Eu falei, Cília, que inferno, que diacho é isso? Que nós só tem cachoeira e água, eu já estou cansada. Ela falou, Beni, mas a viagem chama Grandes Lagos. Eu falei, que inferno que você foi arranjar uma viagem de dentro da água. E eu tinha horror de água. E ela adorando, né? Pergunta se o Paulo ia junto. Não tinha jeito. Ele não entrava em avião de jeito nenhum. Então a gente, quando saía com o Paulo, tinha que ser de carro mesmo, não tem jeito. Quando ela viajava, porque ela sempre gostou muito de viajar, meu pai já não viajava, não andava de avião. E ele punha flores na casa inteira, tinha que pôr até dentro de balde, de tantas flores que enchia a casa. Eu lembro dele mandar flor para ela toda data de aniversário, de casamento, de tudo. Eu lembro de mandar um monte. Eu tenho a memória das rosas amarelas.
É um casal que tinha vida de casal e tinha uma vida própria, assim, independente de filhos, de netos. Acho que os dois se curtiam. Então foi um casal, acho que assim, um casal perfeito. Conheço poucos. Então era uma coisa bonita até de ver, né? O respeito que eles tinham entre si, que também não era uma coisa muito comum naquela época, né? Que a mulher andava 10 quilômetros atrás, né, do cara. E ele não, sempre do lado. Eles tinham um ikigai, um propósito de vida. Vamos fazer um hospital para atender o pobre. Vamos fazer um hospital para tratar o doente. Vamos tentar fazer diagnóstico precoce dos cânceres. E conseguiram, né? Com afeto, com amor, né? Entre eles. E a comunhão de alma deles era explícita, né? Meu pai é louco, apaixonado pela minha mãe louca, apaixonada por ele. E uma comunhão de almas incrível, jamais vista assim. Daria um best-seller de romance os dois. Eu acho que ela foi a ginecologista melhor que já teve aqui em Barretos. Fazia um ato de que todos os empregados tivessem um sentido que eram da família. A Cila e o Paulo eram profundamente religiosos. Não só ela atendia as freiras da cidade de Maria, como todas as prostitutas de Barretos. Você vê, ela e o Paulo, o ideal deles foi fazer a fundação. Ela só suportou isso tudo porque ela amava e admirava, porque ele ia sugando o dinheiro dela.